Olá, minhas queridas, meus queridos, que bom estar com vocês mais uma vez aqui no Consciência Paranormal, no Instituto Ivan Martins, falando de espiritualidade, falando da vida, né? Trocando informações. Lembrando que aqui somos todos alunos, os mestres não estão encarnados entre nós. Então aqui, né, estamos com os nossos jardins abertos para vocês escolherem as flores que fizerem sentido para você, com amor e com carinho. O que não fizer sentido, deixe no jardim, não é? É assim que a gente vive com respeito, com carinho, com amor nesse mundo que foi feito para isso, para amar, né? E vamos aprender sempre. Você já está inscrito no meu canal? Instituto Ivan Martins. Se você não está inscrito ainda, se inscreva, isso é importante. Se você passou, gostou, se inscreva aqui, fique com a gente, né? Vem fazer parte dessa família. Convide seus amigos, seus familiares e vamos juntos fazer uma grande família, construir uma grande família, consciência paranormal, ok? E hoje, gente, eu trago uma pessoa incrível. Ele é um universalista, né? O que é isso? O que é esse universalista? É aquilo que eu sempre coloco para vocês. Quando a gente foge da religião, a gente encontra a espiritualidade. A gente encontra o sentido real, né, do que nós viemos fazer aqui. Então, ele tem toda uma história dentro do candomblé, da Umbanda, né, também com a questão de Ifá, né, um sacerdote de Ifá. Mas ele também viaja, né, dentro dessa possibilidade dos extraterrestres, UFOs e tudo mais. Quer dizer, é uma pessoa que tem uma experiência vasta, né? Um palestrante, uma pessoa que tem uma compreensão muito grande, né? Dentre diferentes culturas, diferentes visões, não é isso? Então, essa pessoa vem com muito carinho trocar com todos nós o que ele já faz no Brasil, São Paulo, Brasil e ao redor do mundo. Gente, eu tenho um prazer em receber o professor Rodrigo de Aldebaran. Prazer Obrigado, é todo meu. Querido, obrigado por ter aceitado o convite. Gratidão, prazer é todo meu. Estar aqui hoje é maravilhoso, porque nós estamos trocando experiências, energias, contribuindo e aprendendo um pouquinho Aprendendo mais. sempre, né? Evoluindo sempre, é um grande prazer. Porque a gente, quando entende essa troca, fica tão melhor, fica tão mais fácil, né? Como é que é essa experiência dentro desse universo da cultura, né? Afro-brasileira, na verdade, que muitas dessas religiões, dessas denominações espirituais no Brasil, na verdade, tem o berço na África, mas é nosso, né? É uma construção nossa, né? É isso aí. Quando nós falamos de toda essa construção religiosa, nós percebemos várias influências. Influências de outras religiões, de outros povos, de uma cultura que vai se envolvendo com o povo que aqui chegou através dessa diáspora, né? E dessa conexão entre os continentes. Quando nós falamos na religião, na religiosidade, é o elo que permite muitas pessoas se conectarem com a espiritualidade. Hoje em dia, com esse universalismo e essa permissão que o universo nos dá de se achegar mais, se aproximar mais pelo coração, e isso nós chamamos de tocan, de coração para coração, nós vamos nos envolvendo e aprendendo cada dia mais a liberdade que o espiritualismo, que a espiritualidade e que a conexão com o divino nos traz, independente de rótulos. Sou sacerdote de candomblé Queto e nós escolhemos iniciar uma nova jornada com o candomblé universalista, onde nós expandimos essa consciência e trazemos para dentro desse culto consciências divinas que queiram trabalhar. Isso é incrível. Candomblé ainda é uma coisa no Brasil muito fechadinha, né? É muito aquela coisa do terreiro, muito aquela coisa do sítio, como se costuma falar, né? É muito aquela coisa do sacerdote, os seus filhos e os segredos todos do candomblé. O candomblé universalista que você propõe, ele é um pouquinho mais aberto? Como é que funciona isso? Nós continuamos com essa mesma visão de o que serve para mim
talvez não sirva para o outro, e Sim. tudo bem. O respeito ele vai continuar se manifestando entre os irmãos de toda essa múltipla diversidade do culto. Mas quando nós falamos de candomblé universalista, nós falamos do respeito à vida, do respeito às opiniões, do respeito à liberdade que o divino tem, onde nós não temos o poder de controlar o orixá. Então nós não fazemos perfuré, que é o ensaio de dança. O orixá ele é livre para se manifestar no salão. A pessoa ela vem para dentro do terreiro e ela inicia primeiro o estudo. E ninguém vai falar para ela, este é o momento da sua iniciação. O jogo determinou a sua iniciação. Pelo contrário, seria interessante que você bebesse dessa fonte, aprendendo um pouco mais da conexão com essas divindades, com o Irumolé, com os orixás e com toda essa força do candomblé. Mas isso quem vai determinar é o seu coração. Temos os mesmos ritos, as mesmas iniciações, a necessidade do contato com a natureza, com a cachoeira, com os mares e assim por diante. Mas essa escolha é pessoal, totalmente ligada a essa leveza, essa permissão, esse coração da pessoa, onde a gente vai direcionando baseado em estudo, conhecimento, evolução, expansão da consciência, e nada melhor do que falar isso no Consciência Paranormal. Consciência Paranormal. O candomblé tem as suas regras, e uma das coisas que a gente escuta muito é o seguinte: a boca para entrar é enorme, mas não existe uma boca para sair. Você concorda com isso? Eu vejo que quando nós trazemos essa visão universalista, a base é a liberdade. Jesus dizia que seria melhor não conhecer, porque depois que você conhece não tem volta. E isso cabe para todas as filosofias espirituais ou religiões, e também ao candomblé. Porque quanto mais você aprende, mais você se conecta, atitudes, palavras, pensamentos, desequilíbrios do passado não cabe mais a nós. Então quando a gente fala não tem volta, você não pode mais sair, não quer dizer que você não pode sair da religião, ou do barracão, ou do ilê, ou da casa, ou do terreiro. É sair daquela consciência. Buscareis a verdade vos libertará. E quando você se liberta e se sente livre, você nunca mais quer se aprisionar a nada. E o conhecimento é algo que não dá ré, né? Não. O conhecimento não anda para trás e nem de lado igual caranguejo. Não tem jeito. O conhecimento é sempre para frente. A evolução Pra é frente sempre e para avante. frente. Ninguém regride, né? Não. É impossível regredir. Não tem como. A consciência ela pode estacionar. Né? Como diz o kardecismo, o Chico dizia muito, a consciência ela estaciona, ela não regride. Então você tem o livre-arbítrio de falar, não, eu quero estacionar. Mas voltar atrás ou perder essa consciência, isso não tem como. Quando você estaciona, sempre tem um ferrãozinho, né, também, né? A vida propõe uns ferrãozinhos, não propõe? Necessários, né? Lidar com essa diversidade, com esses ferrões, ou certas limitações ou dificuldades na vida, eu entendo que é como se fosse o ouro. Quanto mais você lança ele ao fogo, à fornalha, aquela alta temperatura e pressão intensa, purifica a nossa essência, a nossa energia, o nosso ser, e expurga tudo aquilo que não compete mais a nós. Né? Embeleza, traz brilho, traz beleza. Beleza. Quando nós falamos em candomblé, quando nós falamos em umbanda, enfim, ou quimbanda e tantas outras bandas, né? Com todo respeito a todos. Sim. Sempre respeito. O que vem na nossa mente, né? Você tem uma coisa muito vasta, é o que você falou. Como é que no Brasil você vai trabalhar com uma coisa fechadinha? Quando você tem os encantados no Pará, quando você tem no Amazonas, de uma forma geral, quando você tem outras denominações também de origem africana que pouco se conversam, né? Tradições incríveis, com magia muito sigilosa, inclusive. Então, é uma coisa bastante vasta. Mas o que vem à mente das pessoas é a questão do orixá, né? Como que você definiria o orixá? Uma consciência extrafísica divina, um ser co-criador que trabalha em sintonia perfeita com o Criador e Criadora, Deus, Deusa. Eu vejo o orixá como uma manifestação espiritual e cósmica estelar
que brilha tanto neste universo quanto em todos os outros. O orixá, ele mantém os elementos ativos, seja a água, a terra, o fogo, a vida. Os seres vivos, eles mantêm, eles dão esse suporte vibracional e energético para que isso continue existindo. O orixá, ele não é um ser planetário, ele é um ser cósmico. Então, em todos os orbes ou planetas que eu encontro fogo, ali eu tenho um orixá. Onde eu encontro água, ali eu tenho outro orixá. Onde existe vida ou outras dimensões, ali existem os orixás. Nós temos uma vasta manifestação de consciências divinas que cocriam universos, cocriam planetas, cocriam experiências para que haja evolução. Então, quando eu penso em um planeta que tem fogo, ali está a presença de Xangô, ali está a presença de Ogum. Um planeta regido pelo elemento água, ali tem Iemanjá, tem Oxum, tem Nanã, e tem outros orixás. Quando nós falamos em evolução e conhecimento, nós lembramos em caminhos estelares. Claro. Ali tem Exu. Então, os orixás, eles habitam em nós habitamos neles, e em algum momento todos nós retornaremos à fonte. Exu é bom, né? Até que a gente... Porque nós temos o público já conhecedor, o público que vem das religiões de raiz africana e que tem a compreensão de Exu. Mas nós temos também cristãos de várias denominações. Não que o candomblé não tenha cristãos, quase todo candomblecista é cristão também, de alguma forma. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, existe aquele cristão, ou aquele, de repente, um muçulmano que não entende, está nos ouvindo, e quando você fala Exu, tem uma ligação direta com o demônio, tem aquela coisa, aquele demônio cristão, aquela coisa, né? Demônio cristão até parece uma contradição, né? Mas aquele demônio que o cristianismo trouxe, né? Aquele ser de chifres, de rabo, de garfo na mão. Explica pra gente como que essa coisa chegou nesse ponto. Eles confundirem Exu, divindade, com Exu, natureza. Muito bacana essa pergunta. Porque assim, quando nós voltamos à nossa visão histórica e também religiosa, nós percebemos uma artimanha entre a igreja e a coroa. Então nós vemos os países que já conhecem a África e todos os seus tesouros debaixo da terra, como diamante, ouro e outras formas culturais de grande valor. Nós percebemos que, quando os navios iam até a África e conheciam essa vastidão de prosperidade, eles precisavam de uma parceria. A coroa vinha com o poder militar, a igreja vinha com o poder religioso, para dominar esses povos por todos os lados. A igreja, então, em cada navio, mandava um padre jesuíta, um bispo, para que, chegando lá, pudesse fazer um mapa da África, do povo, das culturas e de todos os países que estão dentro do continente africano. Ali eles perceberam que era necessário catequizar o homem negro. Catequizar, traduzindo a Bíblia para diversas línguas africanas. Então, quando eles sentiram a necessidade de precisamos encaixar o nome Satã, Lúcifer, Diabo, Demônio ou qualquer outra denominação, eles começaram a analisar os orixás, os voduns, os inquices e outras religiões que já existiam na África, porque nem todas estão ligadas à parte dos orixás. Sim. Ali eles perceberam em Exu um homem com um falo ereto. Eles ligaram, poxa, vamos conectar o diabo a este orixá? Porque ele está ali mostrando o falo ereto, promiscuidade, desejo, apego à matéria e tudo mais. Pelo contrário, Exu ele fala sobre virilidade, independência, controle, força, expansão, movimento e aquilo que é tão importante para nós do culto ao candomblé, que é a questão da família, da continuação, da hierarquia, do controle familiar, dessa união de força para que juntos possamos concretizar no planeta a ideia que somos mais fortes. Ali começa toda essa ideia de colocar Exu em uma ligação com o demônio e o diabo. Então, quando o homem negro ele lia a Bíblia,
e tinha lá as referências ao demônio, eles trocaram o nome, então estava Exu. Ali começou uma lavagem cerebral e também uma obrigação do homem negro de entender que você está passando por tudo isso por conta dos seus cultos, do seu pecado. Antropofagia e de tudo aquilo que você pura, né? deve. Antropofagia pura, né? Então você vai passar pela escravidão para que você possa alcançar a salvação no céu em algum momento. E essa escravidão se traduz até hoje, porque se você quer ter o controle de alguém, controle. Controle os seus desejos, controle a sua liberdade, controle o seu desejo de se revoltar, entre aspas, contra a miséria e lutar, né? Rebelar, né? Se rebelar, né? Porque a intenção é a seguinte, né? Que nem eu falo, a escravidão ela não acabou, ela só ficou democrática, né? Isso. Ela passou a escravizar todos, né? O branco, o negro, o japonês, não importa. Se você é amarelo, se você é preto, se você... não importa. Você vai ser escravizado se você não tiver liberdade, né? O tempo vai passando e a gente percebe realmente esse controle dentro da sociologia, da antropologia com o deocentrismo. Certo. Onde eles colocam Deus como centro de todas as coisas e a gente começa a ser obrigado a aceitar que, porque ele é rei? Porque Deus quis assim. Porque ele é assim? Porque Deus quis assim. Porque o homem pode fazer e a mulher não? Porque Deus quis assim. Porque a igreja está no topo de tudo? Porque Deus quis assim. Esse deocentrismo, ele vai se esbeirando e se multiplicando e se enraizando até o dia de hoje. Então essa parte ortodoxa que traz os dogmas e doutrinas serve para controlar. E quando a gente fala de um candomblé universalista, muitas pessoas falam, nossa, isso não tem base, isso não tem alicerce, isso daí é uma marmotagem, mas eles esquecem que tudo no universo é movimento e também evolução. O candomblé ele foi construído em nosso país pela influência de patriarcas, de babalaôs que vieram da África e contribuíram com o candomblé, e também de matriarcas que foram construindo o candomblé através de outras culturas, de conhecimento, de experiências, e foram moldando seus dogmas e doutrinas. O que ouviram a vida inteira. O que ouviram, o que aprenderam. E existem várias experiências psicológicas de telefone sem fio que quando você fala assim, ó, preto, branco e amarelo, um vai passando pro outro. Quando você faz uma roda completa, já tá cinza, vermelho e verde. Sim. Modificou. Vai perdendo, né? Porque o candomblé, ele é verbal, ele é de uma comunicação oral, de um ensinamento através dessa comunicação. Cada casa faz do seu jeito, cada um traz a luz que pode trazer ou manifestar, e tá tudo certo. Diga-se que Iemanjá é um rio, né? Iemanjá é um rio na África. E aqui no Brasil se cultua Iemanjá no mar. Sim. Né? São então, as adaptações. São adaptações. Nós né? percebemos que em Brasília mesmo não tem praia. E geralmente os babalorixás de lá não podem ir ao mar fazer as iniciações. Às vezes é difícil encontrar uma cachoeira. Sim. Então eles fazem num poço, né? Num laguinho. E toda essa manifestação de adaptabilidade em relação à natureza, ela é possível. E em um momento de nova era, de expansão da consciência, de um outro momento de transição planetária, é preciso que a gente possa se adaptar também a outras consciências. Eu creio que cada ser humano é atraído por sintonia e vibração. Uns vão para a casa da direita, outros para a esquerda, uns vão ali, outros vão lá, de acordo com o seu coração. Então não há uma concorrência, pelo contrário, nós atraímos aquilo que nós emanamos. E as pessoas que estiverem nessa sintonia virão para o candomblé universalista. Eu às vezes quando eu recebo pais de santo, babalorixá, que vem da Umbanda, do candomblé, eu sempre pergunto uma coisa. Falo, gente, não complicaram demais, não? Porque se você pensa o seguinte, a nação negra, quando chega no Brasil, né? Porque eu vi uma nação toda. Então é como se tivesse duas nações, a nação dos brancos escravagistas e a nação dos negros escravizados. Eram duas coisas diferentes. Eles mal tinham o que comer. Eles se alimentavam na senzala porque, como você alimenta um animal, alimentar um escravo, porque não ia deixar o escravo passar fome, porque senão ele não trabalhava. Sem trabalhar. Então ele alimentava, mas alimentava como animal. E ali não sobrava muita coisa ali, pois você sabe, um pavão para Luguedé,
Não tinha como, não tinha de onde tirar isso, né? Então as coisas, eu acho que foram complicando. Eu vivi na África um período e eu cansei de ver o pai pegar a criança que acabou de nascer, ainda com sangue no umbigo, ainda levantava a criança e falava assim: esse é de fulano, é de fulana. Ele dava para o orixá, na hora, ele dava para o orixá. Quer dizer, não era um jogo. Era a autoridade do pai entregando o filho para o orixá. Eu vi muito isso, vi muitas vezes. E é lindo, sabia? É lindo. É lindo, é lindo. Eu achava lindo aquilo, né? Então, independente de qualquer coisa, o ato da fé, né? Pedir a proteção daquele orixá. Você não acha que complicou muitas coisas? Ficou muito cheio de regrinhas, muito cheio de não me toque, não me rele. Sim. Você não acha que está muito assim, muito fantasioso, muito alegórico? A minha bisavó, desde 1940, ela já tocava candomblé e religiões de matriz africana. E na minha casa, sempre trouxe Que essa história, ideia, essa ideia de trazer o simples. Percebemos que hoje em dia nós lutamos muito para encontrar a cura. E através desse desespero de eu preciso de quantidade para ter resultado, isso é o desespero falando, né? Muita coisa, muito folclore, e tantos obi, tantos orobô, e traz um pano, e traz isso, e traz aquilo, um pavão. Aí vem uma benzedeira com galinha de arruda e alecrim, nome do Pai, do Filho e Espírito Santo, e a pessoa sai bem, sai feliz, sai bem aliviada, sai transformada. Então sim, eu creio que a cura está em nossas mãos. E quando eu falo em nossas mãos, é a sintonia que nós nos policiamos e trabalhamos todos os dias para manter a sintonia dentro de nós, através de nossas virtudes, de nossos princípios, de nossos valores, do cuidado com a nossa família, com a minha esposa, Sim. com a minha outra esposa, porque nós somos um trisal. Oi. Ah, você tem duas esposas? Sim. Que legal. Nós nos relacionamos dentro do poliamor. Então é uma relação poliafetiva. Duas esposas? E nós temos 6 filhos. Parabéns, porque, olha, 2 esposas é muita coisa. E nós nos relacionamos dentro dessa visão poliamorosa, Sim. Com a intenção de realmente construir uma sociedade de evolução. Então os valores são os mesmos, não tem traição, não tem probleminha aqui, não entra mais ninguém, são só nós 3, e nós temos 6 filhos. Poliamor, mas não é bagunça, né? Mas não é bagunça. São 6 filhos que nós temos, e a nossa casa é de muito respeito, de muito amor, de muito valor, porque eu quero passar isso para cada pessoa que passa no meu caminho. Não tem como a gente abrir muito ou achar que tudo é lícito, que tudo pode, porque assim, é essa energia que eu carrego em mim que eu vou transformar e compartilhar com o outro de forma simples. Tem pessoas que não têm dinheiro nem para comprar um frango para almoçar. Como que ela vai comprar um pavão para se iniciar? Tem pessoas que não têm condições de comprar a bombinha de asma pro filho. Como que ela vai comprar ali um bode, uma cabra e frango e galo, isso e aquilo? Nós temos que entender também que nós precisamos valorizar a vida. Naquele período, lá atrás, no início do candomblé, era uma comunidade muito grande. Muitas pessoas não tinham o que comer e geralmente todos os animais que usavam numa iniciação era dividido entre as pessoas que ali estavam para se alimentar dentro de uma necessidade. Até hoje, né? Até hoje. O candomblé divide as Até coisas, hoje. né? Então nós temos que entender que hoje em dia nós vemos muitas coisas acontecendo e sendo jogados nas encruzilhadas, nas ruas, nos é um caminhos. horror, né? E o outro, a gente quer respeito do outro, mas nem sempre a gente respeita o outro também. Então é necessário uma mudança de valores, de princípios, de entendimento, baseado sempre em respeito. Eu preciso do respeito do outro, da mesma forma que o outro precisa do meu, e a gente vai construindo uma sociedade harmônica, onde eu não interfiro nada e ninguém interfere nada, e a gente vive em harmonia. São coisas que estão arraigadas, né, desde o início, né? Realmente, se abate um animal, dá aquilo que vai agradar o Egê, o sangue vai agradar o orixá, mas o restante divide com a comunidade para que se alimentem, né? Porque o orixá não precisa daquilo, né? Sim. A quem vai se alimentar
daquele galo, daquela galinha, é o ser humano. É o ser humano, É aquela sim. função que está ali, necessária, porque senão o saco vazio não para em pé. É necessário se alimentar, mas é necessário respeitar a vida da melhor maneira possível. Da maneira Quando a gente possível. vai fazer uma imolação, a gente canta pro animal. A gente reza o animal. Tampa os olhos do animal. A gente tampa os olhos do animal. Na minha casa, nós abrimos o portão e a gente fala, olha, se você quiser ir, você pode ir. Só fique se você Mas aceitar. geralmente ajoelha. E ele fica ali quietinho, aceita esse momento, e nós tratamos com muita reverência, muito respeito, muito amor, antes, durante e depois. É porque o meu trabalho, querido, aqui é muito simples. É tentar levar para as pessoas o máximo de informação para que não se crie o preconceito, para que não se crie julgamento de valores. Que a pessoa fala assim para mim, mas sacrificar o animal, eu falo, você come vivo? Você não vai no mercado? Você não vai no mercado? Você não compra frango no mercado? Cada frango que você comprar foi sacrificado. E olha, não foi com carinho, não. Né? Você sabe como é que se sacrifica frango num açougue? Num açougue não, num frigorífico? No matadouro? No matadouro, eles dão um choque e vão cortando o pescoço tudo vivo ali para... De qualquer jeito ali, o frango ainda está vivo, eles estão depenando, estão cortando ele. Então é uma coisa assim que a gente tem que pensar, né? Quando a gente vai atacar uma pedra, né? A gente vê onde está atacando a pedra. A gente não está atacando em si mesmo, né? A gente não está se auto-agredindo. Porque aquilo que você está condenando, aquela doutrina que de repente faz o sacrifício de um animal, você não come nada vivo. E o que você come não é feito dentro de um sacro ofício. É feito de uma forma mercantilista, né? Então, não estou aqui defendendo isso ou aquilo. O que eu estou dizendo é respeito. Sim. Respeito e faça uma análise. Porque se você comer vivo um animal, ok. Mesmo assim, você está sacrificando de uma forma horrível, né? Imagina comer um animal vivo. Então, ele tem que ser assassinado por alguém. Então, dentro desse princípio, a não ser que você não coma carne, que você seja vegano, aí eu até entendo. Agora, um carnívoro julgar um centro porque faz um abate de um animal, eu acho, no mínimo, hipócrita. Pois é. E dentro dessa ideia, nós temos que entender que a análise desses valores e essa comunicação, ela é necessária. Porque muitas pessoas ainda não entram para essa filosofia de vida, para essa religião que é o candomblé, ou outras religiões de matriz africana que também faz o abate, por simples preconceito. Eu não vou entrar porque vai ter que fazer uma imolação, vai ter que fazer um abate de um animal, então eu não vou participar disso. Mas aí na segunda-feira ela vai no mercado e compra mortadela, salame, compra o franguinho. Come, E ela faz come. um churrasco legal. A única diferença é que ela não viu o abate. E não viu nada. Na verdade, ela não procurou nem as escrituras, né? Porque tem uma passagem bíblica que diz, né? Que diz que na casa de Deus corria rios de sangue em comemoração a esse Deus. E Jesus chama essa casa do templo do meu Pai. Então, na época de Jesus, era perfeitamente normal que houvesse o abate dos animais dentro dos templos. Então, o judaísmo praticava a imolação, praticava o sacrifício, né? A gente tem histórias, inclusive, de pedido de sacrifício até de pessoas, né? Que Deus interrompeu, evidentemente, como todo mundo conhece a história, Deus interrompeu que o pai matasse o filho, mas é para a gente começar a fazer e trocou por uma ovelhazinha, trocou ali por um filhote. Mas assim, e ele quis aquele sangue, ele pediu, né? Então, Deus mudou? Não. O que muda é a concepção do homem de Deus, né? Eu acho que essa é uma questão muito importante. Quando você falou de Exu, voltando a Exu, que eu acho que é um assunto importantíssimo, quando você chega na Itália, em várias partes da Europa, na verdade, você vai ver em culturas mais antigas os falos nas portas, né? Aqueles falos enormes, né? Quanto maior o falo, maior o poder da casa, mais dinheiro a pessoa tem. Então isso, com o advento do cristianismo, eles satanizam essa questão, né? Do falo, a questão do prazer, de uma forma geral. Eles satanizam isso. Só que a África não tem nada a ver com isso, né? A África seguiu. Se você vai se você pega uma peneira de jogo, tá lá o falo. Tá lá uma representação. Se você vai em qualquer cultura mesoamericana, qualquer cultura, você vai ver o quê? O falo enorme.
né? As estatuetas do Peru, as estatuetas do México, todas têm um falo imenso. Por quê? Não está falando de sexo, está falando de poder, de força. Então, Exu como orixá, né? Você colocou como uma forma de Deus se manifestar. Você crê em Olorum, você crê num Deus central. Sim, Olodumare. Você trata? Olorum ou Olodumare? Olodumare, sim, com certeza. Eu não tinha entendido. Quando você fala em Olorum, você tem como o centro de toda a força. Isso. Essas manifestações dos outros orixás, né? As femininas, né? E os masculinos, né? Porque nós temos os dois. Então, é como Deus, é como a gente imagina Deus, sem sexo, né? Homem e mulher. Quando essas manifestações é para que as pessoas entendam a natureza humana também? Bom, o ser humano, para que ele possa decodificar aquilo que ele percebe ou enxerga, ele precisa fazer uma certa comparação. Olorum, Olodumare, que é Deus para nós vemos como uma fonte inesgotável de energia. E nós enxergamos ele como luz. Outros podem enxergar como um homem negro, forte, bonito. Esse arquétipo é para que o cérebro humano consiga decodificar e aproximar. É como Deus cristão, né? Como Deus cristão. Então, dentro dessa visão toda, nós percebemos essa manifestação através da dependência do ser humano em ter algo visível, palpável, modelado, para que ele possa enxergar, sentir e aproximar da sua fé, da sua crença. Uns precisam, outros não. Outros precisam visualizar, outros precisam ouvir, outros precisam simplesmente sentir. Mas a grande realidade é que esses arquétipos, eles foram sendo criados ao longo de toda a humanidade. Desde os primórdios, várias culturas cultuam deuses, sejam em pedra, sejam em estatuetas de ouro, sejam em obeliscos, sejam em totens, sejam em imagens de madeira ou simplesmente na natureza. Essa pergunta equivale todo o dinheiro do universo. Eu já fiz ela para muitas pessoas. E é uma provocação, evidentemente. Mas é uma provocação do bem, para que a gente possa discutir. Deus existe independente do homem. Mas ele só faz sentido se o homem existir, né, para glorificá-lo. Nós glorificamos a Deus e Deus traz toda a glória para a gente. É uma simbiose. Mas Deus criou o homem criou Deus? Nesse sentido, por favor, gente, vocês sabem da minha fé, vocês conhecem meu coração, vocês conhecem o que eu falo. Vocês sabem que Deus para mim é algo intocável. Mas é importante, às vezes, fazer essas questões, porque os orixás fica muito claro que foi a necessidade do homem criar essas manifestações. Como é que você pensa isso? Eu acho que quando nós criamos divindades, ou desejamos acreditar em cada uma delas, é pelo fato de nós nos sentirmos sozinhos. Saímos da fonte, passeamos pelo universo, experienciamos a evolução em várias dimensões e orbes até chegarmos aqui. Esse distanciamento do homem, ele serve para motivar cada um de nós a retornar à fonte. E ao longo dessa ideia ou desse caminho de retornar à fonte, nós vamos criando esperança, elementos que possam motivar a gente a continuar em frente. Seja aqueles que acreditam ou aqueles que não acreditam, de fato, todos nós temos o desejo de pertencer a algo, a algum lugar ou fazer parte de algum grupo. Isso, de alguma forma, nos livra da solidão. Essa ideia de não estar só, que todo ser humano carrega dentro de si, da sua consciência, independente de religião ou de filosofia, existe. E é isso que vai motivando o ser humano a buscar algo, ou alguma coisa, ou alguma energia que possa trazer aquele pertencimento, aquele sentido para todas as coisas. Eu vejo que Deus sou eu.
Deus é você. Sim. Deus somos nós. Biblicamente, e Deus, ele se dividiu em infinitas partículas com o único objetivo de também evoluir. Eu vejo Deus evoluindo a todo instante. E essas partículas expandindo. Ela vai para o universo. Cada um vai tendo uma experiência, aprendendo algo novo e evoluindo. Quando eu evoluo, Deus evolui. Da mesma forma que eu preciso de Deus para evoluir, Ele precisa de mim para que Ele continue evoluindo. E todos evoluindo, Deus continua evoluindo ainda mais. Em algum momento vamos nos unir, nos fundir. Porque nós somos a experiência dele encarnada, né? Sim, nós somos a experiência dele, ele passa a ser a nossa experiência, porque somos um. Estamos conectados. Então, quando nós nos separamos da fonte, nós começamos a olhar de fora. Estando conectados, nós simplesmente sentimos, porque fazemos parte daquilo. Por isso que eu digo que quando eu faço essa pergunta, é porque eu creio que pela saudade de onde nós viemos, nós criamos modelos. Isso mesmo. Nós criamos modelos, então... Nós criamos Deus nesse sentido, porque nós criamos modelos que fazem sentido para a nossa vida. Então é o Deus que faz sentido para a nossa vida, é o Deus que faz sentido. O Deus que faz sentido para mim é amor puro. Qualquer coisa que não seja amor para mim não pode ser Deus, né? E os orixás encaixam muito nisso, porque as pessoas também se enganam um pouquinho. Às vezes eu ouço assim, falam, mas orixá é uma coisa que... vieram com os negros da África, um povo ignorante. Gente, vão estudar um pouquinho, né? Vou entrar lá na internet, sabe? Dá lá um Google lá, vai procurar os bantus, vai ver o que eram os africanos, né? O que era o Brasil antes deles chegarem aqui, ensinar a construir, ensinar a comer, né? Vamos estudar um pouquinho, né? Falta de estudo, né? Pois é. Falta de estudo, porque chamar os negros que chegaram aqui de ignorantes é porque não tem a menor noção, não estudou, não buscou, né? Ainda está preso a livros da década de 70, 80, né? Todos manipulados, né? Vão se informar direitinho porque eram extremamente cultos, todos eles já tinham algum tipo de formação mesmo, né? Dentro de uma escola formalizada, dentro de tudo, conheciam matemática, conheciam astrologia, conheciam astronomia, medicina, gente... Ervas, então, nem se fala. Botânica, eram reis então, e rainhas, né? Botânica eram os reis, rainhas, príncipes, pessoas que vinham para cá trazendo muita bagagem, né? Então a gente precisa se informar um pouquinho melhor. E o panteão deles é mais antigo do que o grego-romano, né? Com certeza. Nós vemos muitas influências dos deuses gregos com imagens ou aparência ligada aos deuses africanos. Principalmente aqueles que carregam o falo ereto, né? Sim. Os obeliscos e outras coisas mais. E quando nós falamos de África e dessa cultura africana, nós falamos de uma cultura que influenciou o mundo. Seja na parte da língua, da alimentação, da cultura, da beleza, da arte, da guerra. Então, os europeus foram lá e escravizaram. Não. Eles não tinham esse poder. Chegaram lá e encontravam guerreiros, os daomeanos, o povo de Oió. Então, era um exército de homens e também de mulheres que faziam frente e falavam, aqui vocês não vão dominar. Não vão mesmo. A escravidão, ela só existiu também pelo poder, pelo orgulho, pelo ego, onde os negros caçavam uns aos outros e os mais fracos entregavam para os brancos. Sim. Foram minando aos poucos essa força. Os maiores exércitos mais preparados para aquele ambiente era o exército africano. E muitas daquelas técnicas de guerra é utilizada até hoje. Sim. Como fazer, como planejar, como dissuadir e assim por diante. A nossa cultura, ela carrega língua, alimentação, ervas, conhecimentos, botânica, astronomia, astrologia e outras tantas coisas. E em algum momento alguém falou, é errado. É do demônio, é do diabo. E existiram leis que proibiram esse culto. Os médiuns tinham medo. Então, em um determinado período da existência humana aqui no Brasil, da diáspora, o próprio pai de santo e mãe de santo falou, olha, a gente não vai fazer de você de Exu. Você é de Exu, mas a gente não vai fazer. Porque se a gente fizer, vai te atrapalhar no emprego, na sociedade, na igreja, no seu curso, no seu trabalho, você vai ficar desempregado, na sua vida. Então vamos colocar um outro orixá aí. Vamos colocar outro orixá aí, é ótimo.
Vamos colocar outro orixá e é ótimo. Aí E foi isso que aconteceu. Muitos que eram para ser iniciados de Exu não foram. Por conta de uma sociedade que aprisionava os valores, as liberdades, a forma de culto, e existiram leis que proibiam todo esse culto, falando que era charlatanismo, era enganação, era estelionato, e assim foi indo até os dias de hoje, onde existe ainda, né? Num país, no mundo, onde se vendia entrada no céu, né? Sim. Se vende, né? Se vendia entrada no céu, se vende ainda, né? Se vende ainda, infelizmente. Né? Então a gente vê, né? Se vocês entrarem numa igreja antiga, vocês vão encontrar uma plaquinha, que aquele que tocar ali já vai ter redenção dos seus pecados, não sei de quanto tempo. Vocês podem entrar em igreja, vocês vão ver isso. Né? Quantas entradas no reino do céu foram vendidas, né? Pois é. Para construir grandes templos, grandes coisas, né? Então, e nós temos é complicado. Muito complicado. E nós temos essa ideia da influência da igreja sobre a religião afro. Mas nós temos também uma influência da religião afro sobre a igreja. Como? Toda igreja protestante, evangélica, debaixo do púlpito, tem aquilo que eles chamam de pedra filosofal ou pedra angular. Eles fazem um furo e ali eles colocam uma Bíblia. É um assentamento. É um assentamento. É otar. Tem otar é assentamento. Tem otar é assentamento. Então você percebe que as religiões elas se conversam. Nem sempre se entendem, mas se conversam. Né? Então você vê hoje em dia Caminho do Sal, Vale do Sal, e tem isso, tem aquilo. Vale tem da Lua. Os sacrifícios e tudo mais. Quão bom seria vivermos em um momento planetário que as religiões se conversem, se respeitem, se amem, não se degladiem, não se matem. Porque nós vemos pastores morrendo, padres morrendo, sacerdotes morrendo, babalorixás morrendo, babalaús morrendo, candomblé brigando com candomblé, quimbanda brigando com quimbanda, todos brigando contra a umbanda. E é um preconceito que existe que está muito mais ligado ao ser humano do que à própria religião. Sempre, né? Sempre é o ser humano, eu sou melhor, eu sou mais puro que você, né? Eu sou mais inteligente, mais preparado, o meu Deus é melhor que o seu, como se tivessem muitos, né? Então é complicado isso. É complicado, né? Porque assim, hoje em dia a gente vive um momento tecnológico que mostra muito mais do que já se mostrou no passado. Sim. Então nós percebemos páginas de marmoteiros, páginas de pessoas que querem expor o outro. Adorei página de marmoteiro, porque acaba, na verdade, denegrindo todo um conceito, toda uma visão. Às vezes você ataca mas você queima o nome, o filme ou a imagem de todos. Isso acontece na igreja, no protestantismo, no catolicismo, na umbanda, no candomblé, no jeje e várias outras nações do candomblé, no tambor de mina, no xangô. Nós não podemos potencializar o lado negro da força, o lado negativo, o lado escuro. Quando a gente fala um lado negro, a gente fala sobre as trevas, né? As trevas é o contrário da luz, da sabedoria, né? A gente tem que tomar cuidado hoje, porque quando a gente faz uma alusão, o povo acha que nós estamos falando de raça, de outra coisa. Porque geralmente não entende a própria história, né? A própria história. Quando a gente fala nisso, a gente está falando de luz e sombras, né? Luz não confundam as coisas. Não confundam as coisas. Porque quando a gente fala dessa visão, a gente fala do povo preto. E não do povo negro. É uma coisa. Porque quando você comparar essa visão, a gente fala grana preta é algo bom. Peste negra é algo ruim. É ruim. Então essa construção da própria raça, ela foi perdendo a própria visão de si mesma. Porque é um povo preto. Não é um povo negro. O povo negro é quando você se refere à raça, e o povo preto quando você se refere ao ser humano em si. Mas a gente devia chegar num ponto em que não precisasse falar mais. Nem preto, nem negro, porque ninguém fala aquele homem branco. Ninguém fala. Não. Então para que falar aquele homem preto? Então eu creio que chegou o momento da gente rever isso. Seres humanos, né? Seres humanos. Como espiritualistas, e nós acreditamos numa continuação após essa experiência física, vivência, nós estamos ligados a espíritos em evolução
que vão ter diversas experiências nesse planeta, como homens, como mulheres, como homossexuais, como brancos, como negros, como vermelhos, como amarelos. Sim. Quem de fato somos? Não tem, o espírito não tem cor, não tem... Nós tem, estamos, mas não somos. Nós estamos. Nós somos, sim, somos criação de Deus, isso é fato. Agora, estamos num corpo... É passageiro. Que é passageiro, tudo é passageiro. Sim. Né? Então, quando entendemos isso, fica mais fácil. Então, é sempre essa questão, é a gente falar sobre, para que as pessoas pensem um pouco, né? Pensem um pouco a respeito, porque não é tempo mais da gente colocar na conta, né, dessa população, desses irmãos, tudo que tem de ruim na vida. Porque é isso que está acontecendo ainda. Quando você fala assim, mas porque a população está assim, porque é assado, porque tal, né, não estudou porque não quis, não faz as coisas porque não quer, não melhora porque não quer. A gente escuta isso ainda. E eu fico horrorizado, sabe? Eu fico horrorizado. Falo, olha, não, as pessoas não têm as mesmas oportunidades, não. Não tem. Não tem. Não tem. Não me fala isso porque não tem. Não tem. Né? Elas podem mudar o padrão? Pode, se tiverem apoio. Né? Então, quantas pessoas a gente tem a oportunidade de conversar e a pessoa muda o parâmetro, né? Sim. Ela fala, não, eu posso tudo. Mas ela tem que entender, ela tem que ouvir. Porque ela ouviu a vida inteira que ela não pode. Essas então, crenças acabou. limitantes, né? A vida inteira que ela não pode. Bom, eu vou entrar num assunto agora bastante complexo, mas é necessário, porque a gente vê tanta presepada, como você fala, né? Eu gosto desse termo. Vamos voltar lá. Nós falamos tal de Exu, Orixá, vamos falar agora de Exu, natureza, entidade, enfim. Pombagira, ou Bongagira, que é o nome correto, né? Mas no Brasil se tem essa coisa da pomba, que de pomba não tem nada. A Bongagira, ela tem esse poder que as pessoas estão prometendo aí, traga seu amor em 24 horas, traga seu amor em 3 dias, traga seu amor... Se estiver aqui no bairro, então é na hora. Como é que é isso? A Bongagira tem esse poder todo, como é que é? Eu penso assim... Ou se ela tem esse interesse, né? Existem várias visões a respeito dessa divindade humana, Sim. que através de diversas experiências planetárias ascendeu, evoluiu e retorna para dar auxílio a nós seres humanos, porque conhece nossas dores, Sim. nossas lamentações, nossos lamúrios e assim por diante. Entendemos de fato quem é uma pombagira, pombogira e assim por diante, e vai pra ou lá. bongagira e assim vai. Não, de fato ainda não compreendemos essa divindade. E a pessoa que lida com essa energia, lida geralmente com aquilo que existe dentro dela. O ego, o orgulho, o controle, o domínio, a vaidade, o poder. Eu posso, eu faço, eu trago. Aí isso desperta no outro aquele desejo de se libertar da solidão, o medo de não ficar sozinho. E aí recorre a essas pessoas que prometem ilusões. Porque eu aprendi que a gente só perde aquilo que nunca foi nosso. Sim. Se foi, era pra ir. Tchau. Tchau, tá tudo certo. Vai com Deus, leva a mala, e quem fica, leva a mala pra não voltar. Leva a mala pra não ter que voltar. E quem fica, fica por prazer, por um propósito maior, por uma missão e muito mais. Então, quando nós falamos de pombagira, de pombogira e assim por diante, eu entendo que são seres divinizados pela experiência e evolução humana ao longo das dimensões que retornam para mostrar para nós o caminho certo a ser seguido. Se vamos seguir ou não é outra história, mas ela fala, olha, o correto é esse. O meu ego às vezes fala, vai lá e bate nela, fecha os caminhos dele, traz aquele lá, derruba o meu inimigo. Meu ego falando, né? O meu eu. A minha sombra falando. E a pombagira ela fala perdão, entendimento, aprendizagem. Errou de novo? Tropeçou de novo? O que você pode aprender com isso para não tropeçar novamente? Então, lidar com essas forças da natureza está muito mais ligado em despertar em mim o meu real potencial, eliminar as minhas necessidades e negatividades para que eu não tropece nos meus próprios passos, entender o meu ser humano também no mesmo processo de evolutivo do que o outro. Então essas trocas
materiais, elas nada têm a ver com uma pombagira. Mas o despertar do meu lado feminino, do meu sagrado feminino, do amor, da sensibilidade, porque o homem também chora, o entendimento de respeitar o lado emocional, o lado familiar, porque muitas delas foram mães, lidaram com filhos, e mesmo não tendo filhos, continuam sendo mães. E tirar esse arquétipo da prostituta, né? Eu penso nessa necessidade. Tirar esse arquétipo, né? Prostituta, ela pode ser também. Pode ter sido isso, também. Ela pode ser sim. Ela pode ter sim tido uma vida dessa forma. O que não vai diminuir ela como ser humano ou como divindade agora. Sim. Depende de tantas coisas. Sobretudo depende da gente se livrar do preconceito, né? Isso aí. Nós estamos falando de grandes mestres, de grandes mestras que trazem o conhecimento após um longo estudo. Não é assim, fui prostituta, fui assassinada, matei, tenho 7 maridos, cheguei no plano espiritual, retorno como guia. Oi? Guia? Oi, guia Calma do aí. quê? Guia de quem? De quem? Se você não se guia, como pode guiar o outro? É verdade. O desencarne é natural para todos nós que vivemos em um mundo físico. Passamos para o outro lado, vamos nos deparar com nossas sombras, vamos lidar com nossas dificuldades. Em algum momento vamos entender aquilo que fizemos e como podemos melhorar. Uma pombagira, um Exu, para retornar ao trabalho dentro das umbandas, candomblés e outras religiões, é no mínimo 40 anos de estudo, espiritualmente falando, do lado de lá. Ele vai estudar tecnologia, ele vai estudar botânica, ele vai estudar medicina, ele vai estudar mediunidade, ele vai estudar ancestralidade, ele vai entender vários conceitos espirituais para quando retornar, poder aconselhar todos. Vamos trazer essa dificuldade à tona, porque para pensar, um médico ele estuda 5 anos, e para entender um órgão, ele tem que estudar uma especialização de mais 2, 3, 4 anos. E ele vai cuidar só daquilo a vida inteira. Ele sabe fazer tudo? Sabe, mas ele é especialista em algo. Então, quando nós vemos as pombagiras e Exus se preparando, é um preparo muito detalhado e muito profundo, porque você não sabe quem é que está vindo no seu terreiro. Às vezes é um aconselhamento financeiro, psicológico, emocional, relacionamento, espiritual, e ele tem que dar conta de tudo que chega para ele ali. Claro, com outro auxílio espiritual por trás dele também. Então, já foi prostituta, já foi malandro, assassino, suicida, com toda certeza, mas não é mais. E não só eles, né? Dentro da roda reencarnatória, quem de nós não passou por isso? Com certeza. Aqui, o que eu falo sempre, você está encarnado? Tá encarnado? Meu irmão, minha irmã... Não é grande coisa, não. Não é, porque eu não sou, você não é. É verdade. Rafinha não é, nenhum de nós somos aqui. Se nós estamos aqui, estamos para aprender. Sim. Não é? É muito necessário falar sobre isso, porque precisa desmistificar, não é? Eu sei que às vezes os médiuns, eu sei que às vezes os terreiros não ajudam muito nisso, né? Porque você pode chamar, por exemplo, uma entidade de 7 rosas, 7 raios, mas não, tem que ser 7 facadas, 7 porradas, 7 pedradas, 7 laços. Quer dizer, você dá um nome que é assim, por exemplo, não, eu vou pegar 7 facadas porque ela vai matar rápido. Então, eu acho que é uma coisa, sabe? É uma coisa muito complicada isso. E todo mundo quer realmente... Com todo respeito a Gira, com todo respeito com todo respeito a todos. A você que de repente, né? De repente eu fiz aqui uma brincadeirinha. Se você tem, de repente, uma entidade que se manifesta assim, ok, tá tudo certo. Tá tudo certo. Não é desrespeitoso, tá? E quando que começa isso? Eu só não compreendo, mas eu tô aqui para aprender também. Quando que começa essa manifestação no Brasil, com esse culto aos Exus e pombagiras, que é muito mais estudado dentro da quimbanda do que da umbanda, do candomblé e outros cultos que sim, tem Exu e tem pombagira, mas quem estuda a fundo, isso é a quimbanda. E temos que aprender muito ainda a respeito desse culto. E dentro dessa ideia, em algum momento do nosso país, quando começaram a surgir leis que proibiam o culto, quando começou a surgir preconceito e perseguição religiosa, o arquétipo necessário era o arquétipo da defesa. Ele vai me prender, ele vai me perseguir, ele vai me matar. Eu não posso com ele. Então eu vou trazer lá do meu inconsciente a necessidade de um arquétipo que me defenda. Ok. Esse não é o nome da entidade.
Ok. Nem do Exu e nem da Pombagira. É por isso que eu coloquei que muitas vezes por erro do médium, erro até da casa que recebe, teria que realmente trabalhar essa questão. Trabalhar essa questão e esse lado inconsciente, subconsciente do médium, para permitir, ou seja, dar passividade ao espírito para trazer realmente a sua história, o seu nome, as suas cantigas. Porque hoje em dia tudo é música de YouTube. Antigamente o Exu trazia. O Exu vinha, riscava o ponto dele, trazia a cantiga dele, a história dele, o nome dele, trazia realmente a existência passada dele. Riscar ponto. Isso é uma coisa importantíssima para a gente falar. Porque muita gente fala assim, porque o candomblé é magia pura, prefiro a Umbanda que é mais leve. Gente, quem trabalha realmente com magia não é candomblé, é Umbanda. Porque ponto é sigilo. Sigilo? Explica para nós essa história. Posso dar uma pergunta, irmão? Claro, querido. Claro. Eu fui muito tempo de Umbanda, né? E aí, o que acontece? Eu vi algumas pessoas falando que trabalhavam com Quimbanda, que na verdade o Exu, nos dias de hoje na Umbanda, principalmente na Umbanda, né? Tô falando da Umbanda, parece que ele vem acorrentado. Porque ele não vem livre totalmente. Ele não pode falar de determinados assuntos, ele não pode falar de coisas da magia, das ervas, porque a Umbanda ainda tem essa questão muito forte com o cristianismo. E o preconceito existe. Eu conheço pessoas umbandistas que têm preconceito com Exu e com Pombogira. Muito bacana a sua pergunta, porque está totalmente ligado a tudo que nós estamos falando aqui. Exatamente. Quando nós falamos de a Quimbanda é a certa, o Candomblé é o certo, a Umbanda é a certa, de alguma forma nós queremos nos sobressair ao outro. Sim. Então quando eu falo, olha, Exu na Umbanda, ele vem acorrentado, eu quero mostrar de alguma forma que na minha casa ele é livre para falar o que ele quer. Isso nunca existiu. Aonde estão as verdadeiras correntes? Não é na religião, não é no Exu e nem na Pombagira, é no próprio médium. Muitos médiums, eles falam, pai, eu estudei cristais e de repente na outra gira o meu preto velho ele quis usar cristais. Será que eu estou de marmotagem? Não. O seu preto velho, o seu caboclo, o seu herê, ele sempre soube da magia, mas essas informações não estavam no seu inconsciente. E como a nossa mediunidade hoje em dia, ela é uma mediunidade em estado alterado de consciente, que você fica ali semiconsciente, com o objetivo de você aprender. Porque qual é o objetivo de eu ser inconsciente? O que eu aprendo com meu guia? O que eu aprendo com meu orixá? O que eu aprendo no momento da consulta? Cabe a mim dar passividade total para o espírito ensinar. E cabe a mim estar atento para aprender. Então as correntes estão no médium, no ser humano. E essa influência vem sim por uma influência cristã, católica, de tudo aquilo que nós já falamos aqui hoje. Exu, de fato, ele é a própria magia. Assim como o herê, como o caboclo, como o preto velho, como os encantados, todos eles são a própria magia. Agora, não é que o seu Exu não entenda de magia. Talvez você não esteja preparado para ouvir a verdadeira magia. Então, mas será que talvez ele não pode também falar? Não, a liberdade ela sempre foi livre. O que aprisiona a espiritualidade é a religião. Então a casa, quando ela cria dogmas e doutrinas, ela limita o trabalho por respeito. Então não é que o espírito não sabe ou não pode, ele simplesmente respeita aquilo que o ser humano determinou para aquela casa. E olhe lá ainda, hein? Porque eu já vi, por exemplo, padres que trabalham com essa questão de paranormalidade, né? E trabalha com essa questão de desmistificar a paranormalidade, botar o dedo na cara de Exu. Ele botou porque não era Exu. Sim. Porque se fosse Exu, ele estava sem dedo. Estava sem dedo. Então, assim, sabe, gente, eu tenho todo um maior respeito, né? Mas às vezes eu vejo a parapsicologia, por exemplo, entrando muito forte em cima, né? Para se promover em cima disso, questionando muitas vezes o médium, porque o médium, às vezes, numa incorporação, a entidade fala uma coisa trivial, mas é aquilo que você está colocando. Não tem como o espírito ir além do conhecimento do médium.
Não tem como. Não tem como. Atrás de todo espírito tem um médium que corresponde àquela energia. Porque senão funde, né? Que não funde. E quando nós falamos da necessidade do estudo, é geralmente aquilo que o médium não quer. Exatamente. A vaidade, ela quer o quê? Um vestido bonito, um filá bonito, uma saia bonita, uma capa poderosa para o meu Exu, um charuto de 2 metros e assim por diante. Mas quando você faz um estudo, uma palestra, um conhecimento, indica livros, passa um mês e você fala, gente, quem leu? Ninguém. Quem veio para a aula? Ninguém. Quem leu esse conteúdo? Ninguém. É muito particular, a busca de cada um é muito particular. O plano espiritual, ele é incrível. O meu Exu, na sua missão planetária, ele é o tranca-rua das almas. Na sua missão cósmica, ele é um extraterrestre chamado Comandante Andaros de Aldebaran. Okay. Se eu não tenho essa permissividade, essa liberdade, essa passividade, o espírito vai se manter sempre como tranca-rua das almas. Mas ele é só isso? Não, ele tem um nome, ele tem uma história. Ele tem uma origem planetária e interplanetária. Vamos falar sobre isso então? Orixás podem ser considerados, eu de cara considero, porque tudo que fala extra é o que não está aqui. Se não está aqui, vem de fora extra. Tá. Mas nós podemos imaginar os orixás como, na verdade, viajores do cosmos, do universo, ou dos universos, ou das dimensões? Como nós falamos a respeito disso, para nós, na nossa Umbanda Estelar e no nosso Candomblé Universalista, nós vemos orixás como co-criadores. Sim, falamos sobre isso, inclusive. Então, eles se conectam com Deus e pertencem a essa força, e Deus permite que eles passem plantando flores no universo. Orbes, estrelas, planetas, temperaturas, elementos químicos, para que a vida possa surgir em algum momento. Então, para nós, o orixá, ele é um co-criador universal, presente em todo o universo que nós conhecemos e em outros universos que ainda não foram descobertos. Podem ser colocados nesse âmbito da ufologia. Às vezes eu em palestra, assim como você é palestrante, eu também sou palestrante, às vezes eu coloco essa questão. Por que nós temos que colocar o sagrado numa distância tão grande de nós? Por quê? Por que nós não podemos, às vezes, trazer esse sagrado? Porque eu acho que o grande salto da humanidade vai acontecer em breve, quando o sagrado e o científico vão se unir numa bola só. Sempre foi, né? Mas nós vamos entender como uma coisa só. Porque quando nós falamos dos orixás, eu vejo como seres intergalácticos. Eu vejo como seres que em algum momento, ele trouxe alguma coisa para a Terra, sim, e para a nossa consciência como humanos. Então, antes de nós estarmos aqui, e durante esse período que nós estamos aqui, estarão aqui quando nós não estivermos mais. De alguma forma, refazendo isso daqui, porque a Terra uma hora vai gritar, né? Uhum. A Terra já está ecoando, uma hora ela vai explodir isso aqui tudo, porque nós somos igual... Eu brinquei esses dias com uma visitante aqui, eu falei, gente, nós somos pulgas, né? Uma hora vai coçar igual um cachorro coça e vão jogar a gente fora daqui. Nós estamos atrapalhando eles, né? Nós já estamos atrapalhando a natureza. Então, eu vejo eles como viajores, como em muitas culturas, né? Você tem um conhecimento vasto dentro da sociologia, então isso, quando você estuda isso de uma forma mais universalista, a gente vai ver que em todas as culturas, esses seres sempre vêm de fora, né? Eles não são gerados aqui. Nós é que damos nome, mas a gente dá o nome de Iemanjá. Mas qual é o nome verdadeiro? Nós damos o nome de Oxum. Nós damos o nome de... Enfim, aí vem tantos, né? São iguais as estrelas do céu, né? Porque na África tem milhares deles. São milhares. Aqui no Brasil se cultua em torno de 16 no Queto. Acho que na GG também, acho que são 16, 18, enfim... E alguns foram ficando no caminho, né? Que deixaram de cultuar. Sim, deixaram de ser cultuados. Deixaram de ser cultuados. Mas você vai na África, são milhares. Então, essas divindades, em algum momento, estiveram aqui entre nós, né? Sim. Você crê nisso? Eu creio que, assim, essas divindades co-criadoras universais, elas estão em todo o universo.
E desde que surgiu o primeiro homem, a primeira mulher, eles estavam presentes, irradiando consciência sobre o ser humano. Mas nós só entendemos aquilo que nós pegamos e vemos. O arquétipo, O a arquétipo. imagem, Tem que ver. tem que modelar. Tem que ver, porque botou uma pedra em cima da outra e falou, primeiro Deus, ok. Pronto. Alguém botou uma pedra em cima de outra pedra e falou assim, vamos cultuar essa pedra porque ela vai trazer sorte. Ok, era a consciência da pedra. Só que isso trouxe outras consciências, né? Você crê que em algum momento teve uma divindade encarnada, literalmente, que mostrou, de alguma forma, mostrou isso para esses povos, porque é muito localizado, né? Se você vai na África, os orixás não são todos os orixás numa região, é o orixá daquela região. É diferente nós temos o panteão aqui no Brasil, mas lá não. Lá é o orixá que faz sentido para aquela tribo. Sim. E todo mundo ali é filho daquele orixá. Você crê que em algum momento esse orixá esteve literalmente frente a frente com eles? Sim. Como os famosos deuses astronautas, Sim, por exemplo? Eu creio que de tempos em tempos o nosso planeta ele precisa de uma transição planetária. Nós estamos em mais uma de tantas transições planetárias. E nessas transições planetárias, esses deuses ou divindades precisam estar muito próximos a nós, para nos direcionar, para nos orientar em relação a isso. E o culto africano, o culto iorubá e vários outros cultos africanos, como o candomblé brasileiro, o Ifá africano e assim o Ifá cubano, nós temos tantas lendas de deuses que vieram das estrelas, dos céus, para o mundo físico e aqui encantaram, direcionaram e ensinaram os homens. Nós percebemos várias divindades chegando aqui do mundo espiritual, no mundo físico e recebendo vestes, que é o caso de Egungun. Ele é coberto com diversos panos e eles passam a andar entre nós. E nós vemos isso até os dias de hoje. Na minha casa, as caixas e outras coisas mais. Eu sou hoje Egungun, iniciado pelo Babá Akalá. Um grande abraço pro meu babá, que eu tanto amo e respeito. Nós percebemos a divindade deixar o mundo invisível e se materializar no mundo físico, debaixo daquelas roupas maravilhosas do culto Egungun. Porque ali não tem uma pessoa, e falar com a gente. Porque ali não tem uma pessoa. Ali é energia. Ali é só ali é a força. roupa. Né? Ali é a roupa se manifestando. Isso e existem existe. segredos que nós, ogés, não podemos contar, Claro. né, ao público. As rezas, os encantamentos que evocam essa força, nós não podemos contar. E eu ainda sei muito pouco, né, a respeito desse universo. Por mais que a gente estude, a gente sempre fica, né, com aquele gostinho de quero mais. E por isso que eu sempre tive o prazer de ao ver. Babá Akalá. Eu tive o prazer de ver o ritual. E eu vi roupas levantar do nada. É incrível. E eu vi caminhar. E eu vi Incrível. falar. Eu vi. E canta, e fala, canta, e conversa, fala. e te abraça. E é uma coisa muito forte. E É nada muito tem a forte. ver com algo ruim, Não. negativo, que vai pôr a mão em você e você vai morrer. Pelo contrário, é a divindade. Por isso que nós falamos, você acredita? Eu acredito, eu vejo, eu sei que existe essa possibilidade. Então os deuses em algum momento andaram entre nós no passado? Sim. No presente? Continuam. Continuam. Eu tinha esquecido desse aspecto aí. Eu tinha esquecido disso. Mas de fato. Porque o orixá é muito isso, mas o orixá ele ocupa o corpo, né? Ele é uma irradiação, é diferente dessa manifestação. A gente vai ver muito isso também, de uma forma muito física, na questão dos encantados, né? No Amazonas. Ali também você vê coisa você fala assim, não é possível. Né? Mas é possível porque está ali. Né? E a gente vai falando sempre desses assuntos. Aqui não tem ninguém querendo te convencer, a gente está te propondo que você busque as suas informações a respeito. Né? Isso. A gente está propondo que vocês estudem a respeito, porque o caminho da espiritualidade, ele não é passivo, gente, ele é ativo. Ele é ativo, né? Nós estamos nisso há muitos anos, a vida inteira, e a gente vai descobrindo que não sabe nada, né? Eu sei cada vez menos.
Eu sei cada vez menos. Por isso eu digo para vocês que não estamos aqui para ensinar, estamos aqui, na verdade, para conversar com vocês, ouvir também vocês, deixar as anotações de vocês, o que vocês pensam a respeito, que é importante, né? De forma respeitosa sempre, né? Para que a gente possa realmente ir construindo laços, né? Laços de conhecimento, laços de possibilidade de conhecimento, porque o conhecimento também muda. Tudo que nós estamos dizendo aqui, a gente pode ter uma informação amanhã, isso ir para outro lugar, né? Para outro. Eu mesmo espero a qualquer momento que aconteça alguma coisa, como eu acabei de colocar, que se una isso tudo, vira uma coisa só, Sim. sabe? E a gente vai ter. Gente, a Era de Aquário também tem isso. Está chegando o momento de tudo que a gente entende por Deus, por tudo isso, vai para a Terra. Porque a gente está chegando num ponto da evolução que a gente tem que ter outras respostas, né? Porque o homem, ele tem que crescer, tem que evoluir. Então a gente tem que aprender, né? Sim. Você crê também que está chegando o momento? Ano passado, todos os anos eu faço uma leitura, uma análise de como será os próximos Sim. anos. E no ano passado, nós trouxemos a energia de que as religiões elas estão chegando ao fim. Porque é necessário quebrar os dogmas e doutrinas para ver o outro lado da cortina. Sim. O que nos espera do outro lado? Em relação a essa universalidade, essa espiritualidade Sim. livre. Então, como nós vamos lidar com essa nova consciência? E sim, eu acredito que em algum momento nós vamos ultrapassar essas barreiras e ver de fato a essência da espiritualidade que nós achamos que conhecemos. O apóstolo Paulo, quando se referiu ao amor, ele dizia assim: em parte eu conheço, em parte eu profetizo. Porque nós não temos essa visão completa da religião. Então, em parte eu conheço, em parte eu profetizo, mas eu acredito que a cereja do bolo está por vir. Sobretudo que a Europa, por exemplo, hoje era praticamente ateia, né? Igreja na Europa hoje, gente, é para turista. Se você Mas existem muitos espiritualistas, né? Não muito, na Europa não. Você vai ver alguma coisa, em Portugal tem muito, que eles agregaram muito da cultura brasileira, mas você vai ter centros tradicionais, que são outras coisas, aí a magia é uma outra história, Agora, a parte de religião, isso na Europa morreu. Você chega hoje na Itália, chega em Roma, a não ser que seja alguma comemoração que o Papa apareça, você entra em qualquer missa, a missa está vazia. Estou falando do Vaticano. Eu cansei de entrar em missa no Vaticano e o Vaticano ter espaço para mais 200 pessoas ali numa capelinha lateral. Porque você conhece a Praça de São Pedro, você conhece a Catedral de São Pedro, tem a nave central, onde faz os grandes, e tem as naves laterais. Nessas naves menores fazem missas diariamente. Vazias. Mas a questão das práticas esotéricas ainda é muito forte lá, né? Sim, em alguns lugares muito específico, assim, mais ligado à magia, ocultismo, é uma outra história. Agora, a religião, como nós estamos colocando, essa morreu. A religião morreu na Europa há muito tempo, morreu há 200 anos. Então agora vai só, né? Isso vai se propagar por todo mundo, né? Todo mundo. Portugal ainda tem uma ligação muito forte com as igrejas e tal, mas morreu. Isso não é bom, porque de alguma forma você não pode esvaziar o copo e deixar ele vazio. Se você esvazia, tem que encher de alguma coisa, porque senão a gente fica oco, né? Sim. Então, isso tem que vir de alguma forma, esse esclarecimento do amor, né? Eu acho que é o amor que vai tomar conta de tudo, né? Sim. O amor universal, né? Nós vemos até no Brasil mesmo, a maior parte das igrejas católicas posicionadas nas grandes praças, nos grandes centros, ela é apenas uma visitação. Como se fosse um museu. Exato. A pessoa lá entra, ela vê a igreja toda vazia, ela sai, acende uma velinha. Nós temos uma grande manifestação na Aparecida do Norte. Sim. Mas na maioria das outras igrejas católicas, elas estão vazias, né? É Elas mais estão a busca abertas. do milagre, a busca de outras coisas, Isso, é a busca de algo, né, que a pessoa que quer. transcenda. Mas, na verdade, isso vai se propagar muito ainda em relação à religião, para que a gente alcance algo maior. Você é palestrante e você tem o processo terapêutico também, né? Que Sim. Você tem mais de 20 Mais de 20 qualificações, técnicas. mais de 20 técnicas. Fala um pouquinho sobre essa questão das suas palestras
E o que você leva para essas palestras, se são possibilidades de curso, de formação, se são simplesmente elucidativas. Fala um pouquinho sobre as palestras e depois sobre essas técnicas, por favor. Eu sou terapeuta desde muito cedo. Desde os meus 16 anos, eu pude entrar nesse mundo holístico e universalista através da minha madrinha, que foi minha primeira professora, onde eu estudei radiestesia, radiônica, o reiki, cromoterapia, cristaloterapia e várias outras técnicas, incluindo a ufologia casuística. Então aprendi com a minha madrinha, Zenaide Edna de Campos. Defina. A ufologia casuística é o estudo de casos. Sim. Então eu estudo casos. É só para que as pessoas que estejam nos ouvindo, né, não fiquem perdidas. Então, quando a gente fala de ufologia casuística, nós falamos de estudo de casos que não tem comprovação dentro da nossa tecnologia ou entendimento. Sim. Aí a gente chega a uma conclusão que aquilo não pertence ao nosso planeta. E aí que fica interessante. Por eliminação, né? Por eliminação. Você vai tirando ideias de balões, aviões, helicópteros, satélites, e quando você tira tudo isso, você não afirma nada. Você continua dizendo, um objeto não identificado. E assim vai. Ótimo. E vários outros temas que eu aprendi com a minha madrinha, minha primeira professora, psicóloga, antropóloga, socióloga, terapeuta, holística. Ufologia não é religião, né, gente? Não é religião. Tem que ficar atentado a isso. Existem ramos da ufologia que estão ligados à espiritualidade, mas nenhum deles está ligado à religião. Exatamente. Não é religião. E dentro desses mais de 20 anos que eu atuo dentro desse trabalho, eu vou palestrando sobre cada um desses temas. Desde 1940, a minha bisavó, que era mãe de santo de Candomblé, em determinado momento, ela recebeu um tal de comandante Ashtar Sheron, em 1940. No meio do terreiro, meus tios estavam presentes, a maioria era kardecista, outros não, e começaram a lidar aquilo como obsessor. Até porque naquela época não tinha informação de disco voador, de extraterrestres, de tecnologia, então eles pregaram o evangelho através do kardecismo, para que aquilo pudesse ir embora. Minha avó, que estava do lado, ela começou a psicofonar, dizendo, eu estou dentro de um objeto grande, parece um avião, e tem telas, tem isso, tem aquilo, tem uma tecnologia. Enquanto minha avó falava aqui, do lado, a minha bisavó psicofonava o próprio comandante, falando de coisas que viriam no futuro da humanidade. Essa condição de contato passou para minha madrinha, Zenaide Edna. Dela era para ter passado para o meu pai, ele não quis essa informação, passou para mim. Então, hoje, eu não me conecto, eu não me comunico de forma direta com o comandante Ashtar Sheron mais, mas eu me comunico com o comando de Aldebaran de Touro. Então, nas minhas palestras, elas são totalmente ligadas à nossa atualidade. A forma que nós estamos destruindo o planeta, a humanidade, os animais, o contato necessário com a espiritualidade, os comandos estelares que contribuem com tecnologias para que a gente possa ascender de alguma forma. Nós falamos da quebra da Matrix, que é um dos nossos temas primordiais, que nós falamos de tecnologia que lutam contra a humanidade e o planeta, incêndios que levam a vida de mais de 2 bilhões de seres animais, isso só nos últimos 6 meses, mais de 2 bilhões de animais que desencarnaram, e o trabalho de cura e transcendência da consciência. É isso que eu palestro. Interessantíssimo. Engraçado que o nosso papo aqui, ele vai de um lugar para o outro e volta para o centro, né? Que eu falava há pouco, que se você acreditava que a questão da espiritualidade poderia ser uma questão de extraterrestre, de ufologia e tudo mais. Então, muito do que pode vir dentro de uma sessão espírita, seja ela kardecista, seja dentro de um terreiro de umbanda, e candomblé praticamente não, porque candomblé trabalha mais com os orixás, a natureza e tal, mas dentro da umbanda, onde se recebe as correntes, né? Então, corrente disso, corrente daquilo, ala disso, ala daquilo, porque vai vindo, né? Eu acho lindo isso, que parece né, com todo respeito, mas parece uma comissão de frente, depois vem uma escola de samba, sim, que é lindo, né? Que vem da mesma origem, alegria, né? Alegria. Então vão vindo, né? As correntes vão passando, né? E tal. Então aquilo pode ser uma manifestação também de uma consciência
que viva em outro lugar também, né? Porque ela tem esse poder de teletransporte, de telecinese, tem esse poder todo, né? Isso é um processo natural para você? É um processo natural, onde a incorporação é uma das mediunidades que estão já à margem, né, da espiritualidade. Em determinado momento, a incorporação não será mais necessária. Útil sempre será, mas não mais necessária, porque nós temos a psicofonia, a pictografia, a psicografia, a telepatia, a projeciologia e telecinese e outras formas de mediunidade que não absorvam tanto o ectoplasma ou a vitalidade do médium, que lá no futuro, quando não trabalhada, pode gerar doenças e outros problemas mais. Então, dentro dessa ideia, esses seres, essas consciências extrafísicas, sim, geralmente estão em outros orbes, em outras dimensões e estão mais avançadas. Nem sempre avançadas espiritualmente falando. Ou positivamente falando. Ou positivamente falando, porque a maioria delas não possuem nem mediunidade. São avançadas em tempo e tecnologia, mas a espiritualidade estacionou em algum momento. Quando eu recebo os meus clientes, sobretudo depois da pandemia, é uma situação horrorosa que praticamente quase todos, ou todos, não vou colocar todos, que daí é absoluto, não vem sozinho, sabe? Não vem sozinho. E essas criaturas que vêm não são criaturas espirituais. A gente vê que não é. Porque o espiritual é muito fácil. Se você olha e é plasmático, some. Se você firma o olho, ele não se sustenta. Se é holográfico, você vê através deles. É diferente. Se é espiritual, né, que eu não creio que fique espíritos aqui atrasando a vida de ninguém, porque senão Deus não seria a perfeição que é. Então acho que quando a gente vai embora, a gente vai embora. Ponto. Então o que eu vejo como seres interdimensionais, eu palestro muito sobre isso. Como que você vê, por que você acredita, ou se é que você acredita, que de um tempo para cá, sobretudo depois desse processo da pandemia, esse processo pandêmico e dessas últimas guerras estourando por aí, como é que você vê essa fragilidade que o ser humano desenvolveu de puxar, de abrir esses portais para essas criaturas ficar sugando a energia? Como nós falamos dessa situação, nós falamos em um momento desse bate-papo de hoje da necessidade do ser humano tem de criar situações, arquétipos, para não se sentir sozinho. Todos esses seres que buscam desesperadamente grudar na humanidade é um desespero frequencial, porque eles sabem que eles não vão mais se manter aqui, ou nessas dimensões em pleno movimento. Em determinado momento terão que ser direcionados a outros orbes. A caça está acabando, né? Está acabando. Então, esse apego, esses seres que grudam na maior parte dos nossos clientes, é o desespero para tentar se manter aqui por mais tempo. Porque isso está já num processo de finalização. Cabe ao ser humano buscar terapeutas, buscar ajuda, seja de um médico, de um psicólogo, de um psiquiatra ou de um terapeuta, né? Como nós, como você, para que essas impregnações possam ir se desconectando de nós com mais leveza, com mais facilidade, até para que eles vão embora. E com mais cuidado, né? Porque é o que eu explico às vezes para a pessoa, eu falo, olha, se essa criatura está grudada no teu pescoço, está grudado no seu plexo, é como se ela tivesse uma mangueira ligado ali, sugando. Se você tira essa mangueira de uma vez, você ao invés de ajudar a pessoa, você prejudica. Sim, gera catarses profundas. Então você não vai ali puxar aquela mangueira. Você tem que, dentro de um processo, desdobramento, alguma coisa, trabalhar aquilo. Porque ou você vai no padrão de energia que ela está e tira de lá, ou você vai fazer o que muitas pessoas fazem, né? Exorcismos, que você vê exorcismos de pessoas entram vão até óbito, né? Vão até óbito, geram desequilíbrios tão profundos. Não existe milagre miojo, 3 minutos está pronto. Não tem. É um tratamento. É um tratamento. E esse tratamento, ele tem o objetivo de fazer uma limpeza, uma purificação, mas ele tem um objetivo muito maior,
que é o despertar da consciência. Despertar da consciência. É você realmente entender esse processo, se policiar para não cair nessa situação novamente, porque se você chegou nesse ponto, você abriu, criou né? isso, você permitiu Você abriu o portal. Você abriu esse portal. Você tem que cauterizar e não deixar abrir mais, né? E aí você vai trabalhando aos poucos para que não haja catarse e para que a gente fuja dessa visão do exorcismo que geralmente leva muitas pessoas a desequilíbrios mais profundos ou até mesmo ao óbito. É o que eu falo, gente. Quer amor, fale de amor. Quer paz, fale de paz, mas haja como paz, né? Você quer ser elogiado? Elogie. Você quer ser feliz? Faça as pessoas felizes, né? Gentileza gera gentileza. Então as pessoas vão entrando num processo de tanto preconceito, de tanta maldade às vezes, né? Se ocupem da vida de vocês. É o que eu mais faço na minha vida, me ocupar da minha vida, né? Então, ou eu me ocupo da minha vida, ou eu me ocupo de conversar com pessoas que possam ajudar, né, as pessoas de alguma forma a pensar. Sim. Não tem a proposta de ensinar nada para ninguém. Quem sou eu para ensinar alguma coisa para alguém? Né? Aqui, humildemente, eu venho para conversar, né? E é uma das primeiras coisas que eu deixo claríssimo quando eu abro o podcast, é isso. Aqui você não vai ter uma aula, aqui você vai ter uma conversa. Porque é através disso que a gente abre a consciência. Porque quem está em casa, às vezes, nos coloca numa posição que nós não temos. Nós não temos uma coleira para puxar ninguém. Nós não temos uma teia para prender ninguém nessa teia. Não é sobre isso. A gente mostra um ponto de luz que nós estamos buscando também. E se a pessoa quiser, ela caminha com a gente, né? Então somos todos curiosos, né? Isso mesmo. Eu trago você aqui, eu fico curioso em relação ao que você faz. Estou aprendendo, aprendi muito hoje, viu? Aprendi muito hoje. Eu também. Foi muito interessante a gente ter esse bate-papo. E as suas considerações finais? Não é sobre respostas, né? Não. É sobre perguntas. É sempre. É motivar o outro a se perguntar cada vez mais a respeito desse bate-papo gostoso, de tudo aquilo que a gente está fazendo, com a intenção de não mostrar para a pessoa que nós somos os donos da verdade. Imagina, nunca. Mas abrir um leque de possibilidades para que a pessoa possa se perguntar, será? Será, né? Será? Esse será tão importante, É tão né? importante, tão bonito. Então, dentro do nosso trabalho da Mesa Quântica Estelar Nova Era, um dos primeiros trabalhos que o nosso aluno aprende é cuidar do planeta. Ah, sim. Então, há mais de 11 anos, nós fazemos a Cura Planetária Brasil. Dia 5, dia 10, dia 15, dia 20, Não tem plano B ainda, né? Não. Então a gente vai trabalhando essa humanidade, esse planeta, de forma gratuita. Todos os alunos fazem. É uma egrégora que trabalhamos muito em cima disso. Acontece todos os meses. Todos os meses, por todos os anos. E isso, qual é o contato para isso? Porque é importante deixar um contato para as pessoas saberem dessa programação. As pessoas ficam loucas na programação. Instagram. Instagram. Mesa Quântica Estelar Oficial. Gente, super fácil, né? Super Mesa Quântica fácil. Estelar Oficial. Pronto. Super fácil, né? Porque ali você tem toda a sua tabela de curso, atendimento, tá tudo ali. Tá tudo né? lá. Eu acho isso super importante. Gente, é o que eu sempre coloco aqui. Gostaram? O jardim está aberto. Colham as suas flores. Aquelas que você não quiser, deixa para outro colher. Não pise no jardim alheio, não é? Isso aí. Porque é um jardim de amor. Então o que a gente está oferecendo para vocês é amor. Então se serviu, guarde. Se não serviu, deixa onde está, porque alguém pega, não é? Com certeza. Alguém pega. Alguém vai colher essas flores. E gratidão por vocês estarem conosco até agora. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, né? Instituto Ivan Martins é onde acontece o Consciência Paranormal. Querido, gratidão eterna. Gratidão do fundo do meu coração por a Foi muito bom te receber aqui, tá? Muito bom você se dispor, vir aqui hoje. Eu te agradeço muito, gratidão. muito. Juntos somos Tenho mais certeza fortes. que todos vocês gostaram muito. Um beijo no coração de cada um de vocês, de forma especial. Que a luz esteja com cada um de vocês de forma especial no dia de hoje. E namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você. Até semana que vem, gente.